A seguir, IIGD Irajá. O que nós estamos contemplando hoje? Olha só, irmãos. Quando uma pessoa se converte, sai do mundo, melhor, quando ela sai das trevas, dessa cegueira espiritual tão violenta que domina o mundo, não é? Ela aceita Jesus. Mas há pessoas, irmãos, que aceitando a Jesus, elas saem de uma multidão para outra multidão. Estão no meio de uma multidão de evangélicos, mas ainda não são verdadeiros discípulos. Muita gente está no meio da multidão evangélica, mas ainda não assumiu, ainda não se posicionou, ainda não se colocou realmente como um discípulo de Jesus. E aí? Bom, nós estamos vendo algumas diferenças, são brutais, entre ser um discípulo e um da multidão evangélica. Pequenas diferenças, lamentavelmente pequenas diferenças. Quando a diferença é total e completa. Jesus, quando chama, irmãos, ele sabe o que está fazendo. Na verdade, Jesus mandou que o evangelho seja pregado a toda criatura, toda, sem acepção de pessoas. Mas à medida em que cada um vai ouvindo e cada um se convertendo, dali em diante quem vai fazer a diferença é a pessoa. Se ela é interessada, se não é, se realmente ela abre o coração inteiro, se não, se ela vai ouvir e obedecer a palavra, ou vai apenas ser ouvinte, buscando os seus interesses. Então é isso que nós estamos contemplando. Um privilégio muito grande, irmão, ser chamado por Jesus. Por quê? Porque ele chama quem ele quer. Mas pastor, ele dá chance a todos. Acabei de dizer, você sabe e eu sei, ele manda pregar o evangelho a toda criatura. Mas ainda há muita resistência, não há dúvida nenhuma. E por que ele chama, meu Deus? Ele chama em primeiríssimo lugar pela salvação, para livrar do inferno todo ser humano. Mas ele chama para transformar a vida daquela pessoa. Mas a pessoa se converte e não se esforça para entender o plano de Deus na sua própria vida. Porque Deus vai cuidar e vai direcionar cada um. São todas as pessoas que Deus chama e se tornam pastores? Não. São todos que ele chama e faz mega empresários para sustentar a obra dele? Não. Muitas vezes a obra dele, às vezes numa igreja no interior, num vilarejo, a igreja é sustentada com aquele dízimo apertadinho daquela pessoa, não que ela dê com aperto, mas ela ganha aquele pouquinho, ela faz aquele sacrifício, faz aquele esforço, mas ela está obedecendo a Deus. Mas outros são chamados realmente para isso. No caso, por exemplo, colunas financeiras da casa de Deus. São todos que Deus chama para fazer um tipo de trabalho? Não, mas ele chama todos. A palavra de Deus é muito clara, o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Resumindo então, Deus não quer que um ser humano vá para o inferno. Essa é a realidade. Mas ele vem e separa para aquilo que ele quer. Os 12 apóstolos foram selecionados a princípio. Abra lá em Marcos capítulo 3, versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos até o 15, vamos ler juntos. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém, Jesus? Já está aqui caracterizada a grande diferença entre multidões e multidões, né? Então, a princípio, uma pessoa é tirada das multidões, da multidão do mundo, e ela vem para Jesus. Mas ela vai se agregar ao corpo de Cristo. De repente está no meio da multidão evangélica. Mas agora então Jesus chama para aquilo que ele quer. Uns não entendem, outros não atendem a chamada, e outros atendem e não correspondem. Olha que coisa séria. Que isso? Não existe servo inútil, irmãos. Servo inútil é aquele que quer ser, aquele que quiser ser. Vamos à realidade.
A igreja abre oportunidade para evangelização. A pessoa não se esforça em aprender para ganhar almas. Característica de discípulos, conquistador de almas. Se a pessoa não se esforça sequer para dar os próprios frutos, desde dar um excelente testemunho diante do povo de Deus, em adoração, em louvor, chora na presença de Deus, e lá fora só a misericórdia de Deus. Você já ouviu falar de cristão? Parece uma brincadeira, né? Mas é uma comparação muito engraçada, interessante. Você já ouviu falar de cristão camaleão? Quem já ouviu falar? O que é o camaleão? Ele muda de cor conforme o ambiente onde ele está. Sim ou não? Aquele cristão, irmãos, que quando está no mundo ele age como os mundanos. Esse é de quem eu falei essa brincadeira, né? Que eu já ouvi falar isso. É aquele cristão que ele vive conforme o ambiente, conforme o meio, conforme as pessoas no meio em que ele estiver. Discípulo de Jesus não, irmãos. Um discípulo de Jesus, ele tem a consciência de que o Espírito de Deus habita nele e ele é de Jesus, tanto dentro da igreja quanto fora. Em qualquer lugar, ele é de Jesus. Mas o discípulo, ele tem uma característica própria. É que o discípulo, ele gruda em Jesus e ele não larga Jesus por nada. Você quer ver um exemplo? Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento. Quem estava com Jesus? Abre lá em João capítulo 2. Versículos 1 e 2. Vamos juntos? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Vamos dar uma atenção especial a isso aqui? E foram também convidados. Também, ou seja, muitas outras pessoas foram convidadas primeiro, não é? Depois também Jesus foi convidado. O dono dessa festa aqui, né, não deu prioridade a Jesus, mas convidou Jesus e os discípulos. E lá estavam os discípulos com Jesus numa festa de casamento. Eita, agora pega. Por quê? Quantas pessoas, irmãos, são extremamente religiosas na igreja? Vamos lá. São adoradores, cantam à vontade, falam o nome de Jesus, berram o nome de Jesus. Mas quando estão numa festa, onde todos se misturam, sim, se a festa, seja ela qual for, aniversário, casamento, estou falando do mundo, falando festa de cristão. Mas ele convida os amigos, os colegas de trabalho não são de Jesus, ele convida alguns vizinhos, muitos não são de Jesus, a própria família, alguns ainda não são de Jesus. E aí começa a coisa. E agora? Pois é. Jesus foi à festa do casamento e ele levou os discípulos. Ou melhor, eles eram livres, eles foram com Jesus. Então eles estavam na festa de casamento. Ali estava Jesus. Aí, irmãos, o irmãozinho fez a festa de aniversário do filho e convidou todos os parentes, chamou, claro, toda a família, e chamou muitos amigos e chamou alguns irmãos da igreja. E aí, alguém se escandaliza e diz: mas, irmão, você servindo bebida alcoólica? Eu não bebo. Você sabe que a gente não bebe. Mas eu comprei para os meus amigos. Meus amigos bebem. Amigo, a festa é sua, o dinheiro é seu. Seu dinheiro é santo. Só faltou dar um berro e dizer: não se meta nisso. Os fraquinhos na festa se escandalizaram. Os novos convertidos se escandalizam. A família já conhece, sabe que não tem referencial ali. E aí, é o cristão camaleão. Depois, irmãos, quando se pergunta quem quer fazer a obra, é a primeira pessoa que levanta o braço.
É triste. A diferença entre multidão ou multidões, de repente não há diferença nenhuma. Muita gente sai do mundo, se converte e faz parte da massa evangélica. Entra nas estatísticas numéricas. Ocupa um lugar. Mas e onde Jesus está? Onde Jesus se encontra? Abrir a boca e falar eu sou evangélico é muito fácil. Difícil, meu irmão, é encarar a sociedade e de repente a própria família para assumir que é de Jesus e saber dizer não no momento certo. Esse moço disse: eu não posso aborrecer meus amigos. Eu não ia chatear meus amigos, eu não ia privar os meus amigos de participar de uma festa com aquilo que eles gostam. Então, né, dança conforme a música. É por isso que tem muita gente, meu irmão, fazendo batuque pro diabo depois de convertido, para agradar a gregos e a troianos, para tentar agradar o céu e o inferno, só que não se une céu e inferno. E o moço disse na cara de pau pro irmão em Cristo: comprei para os meus amigos, eles bebem. Eu não bebo, mas eles bebem. Meu irmão, essa pessoa não tem noção do que está fazendo em termos de testemunho. Porque amanhã ou depois um desses amigos se converte de verdade e diz: nunca foi cristão, nunca foi discípulo. Muita gente se converte e se torna cristã, bate no peito, enche a boca, canta louvor e adora, mas os frutos são podres ou piores do que muitos que estão no mundo. O moço teve a cara de pau de dizer: comprei sim bebida alcoólica para os meus amigos. Eu não bebo, mas eles bebem. Jesus estava na festa de casamento e os discípulos estavam com ele. Os discípulos foram junto com ele. Não foram depois nem foram na frente, foram junto. Ele foi convidado depois e eles foram. Estavam junto de Jesus. Meu irmão, discípulo anda junto. Discípulo ouve. Discípulo, quando pede para Jesus, prioriza e pede primeiramente coisas espirituais. De todos os discípulos que Jesus teve, a princípio foram 12, só houve um que pedisse a Jesus que ensinasse a oração. É muito interessante isso. Eu observo isso, que a gente faz estudos. Nós fizemos o estudo sobre orações, que durou o ano inteiro. E a primeira parte que nós vimos foi exatamente essa. Você está em João, vai em Lucas. No capítulo 11. Lê comigo os versículos, o versículo de só o número 1, só o número 1. Não precisa nem a gente entrar na parte da oração, não. Vamos juntos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos juntos? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém, Jesus? Esse foi esperto mesmo. Esse foi bom. E foi exatamente por ele, por causa dele, que todos nós podemos aprender o que é a verdadeira oração, que é a oração do Pai Nosso. Que na verdade é assim, uma base tremenda, né, de tudo que se precisa para a oração diante do Senhor Deus. Olha só. Apenas um dos discípulos foi que pediu que Jesus ensinasse a orar. Meu irmão, quais são os pedidos que nós vivemos fazendo para o Senhor? Podemos. Você pode pedir tudo que você quiser, que você precisar, que você crer. Mas será que nós pedimos o que agrada a Deus? Será que nós pedimos realmente o que toca o coração de Deus? Será que os nossos pedidos
eles estão trabalhando diante de Deus, dando alegrias a Deus para o nosso crescimento espiritual, porque esse discípulo se preocupou, Senhor, ensina a orar. Ele contemplou que os discípulos do João, do Evangelho, do João Batista, que ele foi decapitado, né? O João tinha os discípulos dele, porque ele veio antes de Jesus para anunciar Jesus. Então os discípulos de Jesus souberam, ou chegaram perto e ouviram, ou alguém falou, e ele, peraí, eles sabem orar, eles oram diferente da gente, ou nós ainda nem aprendemos a orar. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Às vezes o cristão erra, irmãos, mas erra e não aprende com Jesus. Aprende com o irmãozinho, aprende com a profetisa, aprende e se quebra. Ou de repente está crente que está abafando, mas nem chegou perto de Deus, nem chegou perto de Jesus. Discípulo, irmãos, ele pede o que agrada a Deus. Senhor, me ensina, me ajuda para eu não errar. Senhor, me abre entendimento para eu não te envergonhar. Senhor, me ajuda, me ensina para que eu dê muitos frutos para o Senhor. Muita gente, irmão, sai da multidão do mundo, se converte, passa a fazer parte da massa evangélica, mas não chega perto de Jesus para fazer aquilo que ele quer, ou aquilo que agrada. O verdadeiro discípulo, ele não larga Jesus por nada. Ele põe as coisas espirituais à frente de todas as outras coisas. Então está aqui, Senhor, ensina-nos a orar. Outra característica, nós estamos vendo diferenças entre discípulo e discípulo. Na verdade, entre cristãos que saíram do mundo, mas que ainda estão no mundo. E fazem parte, simplesmente mudaram, não é? De multidão. Outra característica de discípulo verdadeiro, irmãos, é que ele pergunta, Senhor, Pedro fazia isso. Pedro estava constantemente perguntando coisas a Jesus. Agora o Pedro, ele deu uma mancada, porque os discípulos, eles ouvem. O verdadeiro discípulo, ele escuta, ele dá atenção ao que Jesus fala. Mesmo que ele já tenha ouvido aquilo várias vezes, mesmo que ele já saiba o que Jesus vai falar, mas ele dá atenção a Jesus, porque ele sabe que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E se eu não dou atenção à palavra de Deus, eu não estou dando atenção a Jesus, porque a palavra é Jesus. Se eu não estou dando atenção à palavra, eu não estou dando atenção ao Espírito de Deus. Por quê? Porque Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não existem três deuses, existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, quando o cristão, ele é discípulo de verdade, ele tem as características de discípulo. E sabe uma coisa que o discípulo faz e faz para valer? Com alegria, escuta a palavra para entender e colocar em prática. Então, quando Jesus ia ensinar, você sabe quem se sentava juntinho de Jesus, na frente de todo mundo? Os discípulos. Era uma grande multidão. Mas quem estava normalmente ao pé de Jesus, a Bíblia diz, os discípulos lá estavam. E lá estava o Pedro. Mas houve um momento em que o Pedro deu uma bobeira. Mas foi uma bobeira que foi uma mancada pesada, que acabou lhe trazendo sofrimento. Qual foi o momento? Abra no capítulo 22 de Lucas. Você está no 11, vai no 22. Lucas, capítulo 22, verso 31. Vamos juntos? Vamos lá, irmãos. 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Olha a mancada do Pedro.
Olha a mancada do Pedro. Irmãos, primeiro, Jesus chama o Pedro e dá um alerta. Alerta. Simão, Simão, Simão. Simão, a gente tinha até que ter esse hábito, sabe? Quando você vai repreender alguém, não é Maria não, Maria, Maria. Vamos lá, Selma, Cel. Você não está vindo. É. E aí quando quer conversar, oi Maria, vem cá. Oi Selma, vem cá. Simão, Simão. Irmãos, Jesus está avisando Pedro que o diabo quer pegar os discípulos. Vos pediu para os peneirar como trigo. Passa a peneira. Carioca não entende essa linguagem da agricultura. Pega uma peneira e vai peneirar o trigo debulhado. Então tem muito cascalho, tem muita folhinha, ou seja, casquinha. Sacode para cair o trigo puro e o cascalho fica diante do olho. Sabe o que Jesus disse? Simão, Simão, o diabo está com os olhos em cima de vocês, procurando erros e falhas e sujeiras. O diabo está procurando as brechas, está procurando as sujeiras de vocês. Pedro vai, estou pronto, Senhor, estou pronto. Irmãos, não existe. Não subestime a sagacidade do diabo de criar estratégias para derrubar qualquer pessoa que é de Jesus, da mais simples à mais culta, da mais jovem à mais idosinha. Não subestime, não subestime, não subestime. E aí o Pedro, ao invés, não é? Quem de vocês já leu aquele livro Grudar-se em Jesus para Vencer? Maravilhoso, né? Pois é. O missionário fala exatamente isso. Que o Pedro deveria ter sido humilde e naquela hora correr para os pés de Jesus, se derramar ali e dizer: Senhor, me ajuda, não deixa eu cair, não deixa eu errar. Característica de discípulo. Não quero mexer muito na Bíblia, ainda temos outra parte a ver, mas eu vou citar uma muito importante. Se você quiser, você procura em casa. Mas nesse entendimento de discípulo é muito bom. Foi o Josué e o Moisés. Por quê? Uma característica de discípulo, irmãos, é que quando a palavra de Deus é uma repreensão e ele sabe que ele está no erro e sente que aquela repreensão foi para ele, ele cai aos prantos, ou ele no mesmo momento, meu irmão, ele pede ajuda e socorro para Jesus. Mas você, não, isso não é comigo. Não, para com isso. Meu caso Deus entende. O Josué teve um momento. Josué foi muito interessante. Para mim, tá? Como pastora e como pessoa de Jesus, como serva de Cristo, eu vejo Josué como um discípulo perfeito. Alguém que esteve ao lado de Moisés durante 40 anos, nos bons momentos, nos momentos de glória em que Deus se mostrou a Moisés, e ele pôde, não junto, mas perto, contemplar tudo aquilo. Em momentos de grande sofrimento de Moisés, e você vê que ele vai até o fim da carreira, quando Deus manda que o Moisés unja o Josué, que vai ser o seu sucessor. Ele não se afasta de Moisés um dia sequer. Houve um momento em que o Josué contemplou os anciãos de Israel, da caravana, e eles estavam profetizando. E o Josué não entendeu aquilo. E ficou até irado. Não, peraí, quem tem direito de profetizar é Moisés. Moisés é que fala da parte de Deus. E Josué vai até Moisés. Moisés, eles estão profetizando. Proíbe, Senhor, proíbe, Senhor. Você nunca vê Josué dando uma ordem para Moisés ou tentando dar.
ferindo a autoridade de Moisés. Você não vê, mas nesse momento ele faz. Moisés, eu acredito que com zelo pelo que Deus deu a Moisés, ele corre Moisés. Só que o Moisés, meu irmão, queria colocar o Josué no prumo mais bonitinho. Você pensa que o Moisés, não, meu filho, fica tranquilo, deixa eles. Fica tranquilo, é coisa de Deus mesmo. Não. Sabe o que Moisés disse para ele? Tens tu ciúmes de mim? Quem dera que todos em Israel profetizassem. Moisés, o Josué, calou a boquinha, ficou quietinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele saiu de perto de Moisés? Ele virou as costas para Moisés? Às vezes, irmãos, vamos a um exemplo? Um exemplo pesado. O marido é a cabeça. A mulher é sujeita ao marido, submissa ao marido. Às vezes a mulher vê que o marido está errando feio. De repente ele está se envolvendo com uma amizade que vai prejudicar a família inteira. Sim. O marido está com uma amizade e a mulher está, vamos dizer, ela é de Jesus, está percebendo que ele tem um jogo de interesse. Ele vai querer dar aquela punhalada de pegar dinheiro emprestado. De repente até para, vamos dizer, para aquilo besteira que ele quer. E ela está vendo que o marido vai cair numa cilada. Estou te contando um caso sem te contar o caso. Ela está vendo que o marido vai cair numa cilada. E ela vai com amor e diz: marido, essa amizade não está boa. Não traz esse homem dentro de casa. Lá vem você se meter. Evangélico. O homem da casa sou eu. Você não está ouvindo a Bíblia. Você não está escutando nada. Que evangélico é você? Você sabe que a mulher é submissa. Marido, isso não está bom. Cala a boca, quem manda aqui sou eu, sou o marido. Sou a cabeça da casa. Cristo é a cabeça, eu represento Cristo. Três meses depois, o sujeito propõe um negócio. Fulano, olha, nós vamos fazer um negócio tremendo. Você sabe que eu tenho um conhecimento do assunto e tal. E aí chega o marido, quietinho. E a esposa estranha que ele está caladinho. Passa uns dias calado e ela está orando. Mas não tem entendimento, tadinho. E aí, uma semana depois do silêncio dele, ela vai e diz: marido, o que está acontecendo? Não, olha, é a nossa oportunidade. Vamos montar um negócio, eu e o fulano. O quê? Isso mesmo. Marido, o dinheiro da poupança para comprar a nossa casa, investir no negócio. Amigo de anos. Sabe o que? Isso é um caso. Estou te contando sem te contar. Isso aconteceu. Sabe o que o amigo fez? Passou a mão no dinheiro e foi para outro país. Já estava programado. Passou a perna de num amigo de cerca de 8, quase 9 anos. Ele confiou porque era amigo há tantos anos. E aí, ele fica sabendo que o amigo não fez isso só com ele, fez isso com outros amigos. Ou seja, viajou, fez o pé de meia com o dinheiro dos amigos. Não pretendia mais voltar ao Brasil mesmo. E os amigos ficaram a ver navios. Vão entrar aonde? No direito internacional? Sem um centavo na poupança? Sem um centavo no bolso? O Pedro era um discípulo, mas ele não está dando ouvidos a Jesus. Jesus está dizendo: Simão, Simão, o diabo pediu para te cirandar, para cirandar vocês. Estou pronto. Tô pronto. Às vezes você vai dar um versículo para alguém: já conheço. Eu sei. Escuta, meu irmão. Eu costumo dizer que a maior sabedoria de um ser humano não é falar.
Há pessoas que ficam, às vezes, deslumbradas. Né? Às vezes, pessoas participam de uma palestra, né? de um congresso, ficam deslumbradas. Vai ver a prática de vida da pessoa. Vai ver a prática de vida da pessoa. Que está falando coisas tão inteligentes, tão sábias, mas não ouve. Sabe quem é sábio? Quem ouve e guarda e pratica o que Deus fala. Esse é sábio. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.